Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos deixemos tocar pela presença do Altíssimo nessa terça-feira, onde vamos meditar o Evangelho de Mateus, Mateus 7, versículo 6, depois do 12 ao 14. Nos deixemos tocar pela palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha em socorro das nossas fraquezas, das nossas necessidades, que possamos abrir o coração para a palavra de Deus. Todos os dias, Deus tem uma mensagem a cada um de nós. Deus tem uma mensagem a mim, Deus tem uma mensagem a você, por meio da sua palavra. E nós estamos meditando o Evangelho do dia, a liturgia da igreja. E Deus atualiza o mistério, atualiza a palavra, o Espírito Santo atualiza a palavra. Então, hoje, ao lermos este Evangelho, Deus quer realizar uma obra nova em nossa vida por meio desta palavra. É um Evangelho curto, mas a palavra de Deus, nós somos transformados muitas vezes com um versículo da palavra. Nos deixemos tocar, então, pela força da palavra do Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. O que nós podemos aprender com este versículo? O discernimento espiritual, a regra de ouro da caridade e a porta estreita da salvação. Esse trecho reúne 3 ensinamentos fundamentais: o discernimento espiritual, a regra de ouro da caridade e a porta estreita da salvação. Não deis aos cães as coisas santas. Cães e porcos eram imagens usadas pelos judeus para representar aqueles que desprezam as coisas sagradas. Jesus não está ensinando desprezo pelas pessoas, mas prudência também. Na evangelização, na partilha, no diálogo. Você não deve falar da sua vida para todas as pessoas. Você não deve contar da sua vida para todos. A verdade deve ser anunciada a todos, mas nem todos estão preparados para acolhê-la naquele momento. São Tomás de Aquino, ele diz: as coisas santas não devem ser expostas ao desprezo daqueles que as profanam. Portanto, por exemplo, nós podemos pensar em uma pessoa que é fiel a Deus, fiel ao seu matrimônio, um jovem que vive um namoro santo. Se ele for falar isso com todo mundo, com as pessoas mundanas, elas vão rir da cara dele. Então, você não é chamado também a partilhar com todos a sua vida. Não, existem situações que você vai partilhar com as pessoas certas. Santo Agostinho, ele diz: devemos amar a todos, mas nem todos estão dispostos a receber imediatamente a verdade. Portanto, nem toda discussão vale a pena. Nem toda correção será acolhida. Nem toda porta está aberta naquele momento. Jesus continua no Evangelho: tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles.
Jesus não diz apenas para evitar o mal, ele pede uma atitude, ele pede perdão, pede respeito, pede misericórdia. Não faças o mal, faças o bem, faze o bem. São João Crisóstomo. Ame e faça o que quiseres, Santo Agostinho. Quem ama verdadeiramente não desejará o mal, não desejará a queda do irmão. Pelo contrário, quem ama verdadeiramente terá atitudes cristãs, atitudes renovadas. São Tomás, ele diz, toda a lei se ordena ao amor de Deus e ao próximo. E aí o Senhor está falando de uma porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele, pelo caminho da perdição. Tem muitos que se dizem cristãos, mas têm uma vida totalmente contrária ao Evangelho. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que o encontram. Porque a vida cristã, ela é desafiadora. A vida cristã, a vida do cristão, do homem, da mulher de Deus, ela é desafiadora. Então nós precisamos estar unidos a Deus, firme, perseverante, com uma vida de propósito. Vida de propósito quer dizer, eu não desisto, eu não desanimo, eu sei quem coloquei a minha confiança. Se eu caio, eu me levanto, eu busco mais a Deus, eu busco a confissão, eu busco a Eucaristia, eu sigo em frente porque sei que o Senhor está comigo, que o Senhor não me abandona, que o Senhor é o pastor que me conduz. Irmão, não desista da sua busca, a porta é estreita, é preciso esforço. É preciso dedicação, é preciso doação, é preciso entrega. Não desanime diante das suas lutas, nem mesmo diante das suas quedas. O inimigo quer que você fique prostrado. Deus quer te levantar, Deus quer te colocar de pé, Deus quer te renovar, Deus quer te transformar. Abra o seu coração para a experiência transformadora de Deus. Abra o seu coração para a experiência com o Altíssimo, com o Deus da vida, com o Senhor dos Senhores. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer realizar na sua vida e na sua história. Senhor Jesus, toca-me, Senhor, com a tua graça, com a tua presença, com o teu amor, com a tua misericórdia. Faz nova todas as coisas, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, com a tua graça. Renova-me, Senhor Jesus, com o teu poder. Renova-me, Senhor Jesus, com a tua misericórdia. Ajuda-me, Senhor, a viver uma vida que tem sentido. Ajuda-me, Deus, a retomar na minha caminhada. Ajuda-me, Deus, a sair do comodismo, do relativismo, do pecado justificado. Ajuda-me a assumir a cruz, a buscar a fidelidade, a oração, os sacramentos, a santidade. Santo Agostinho, ele diz, muitos desejam chegar à pátria celeste, mas poucos querem caminhar pela estrada que leva a ela. Quem começou a servir não deve voltar atrás, aconteça o que acontecer. Santa Teresa de Ávila. São José Maria Escrivá, não há santidade sem luta. E por fim, Santa Teresinha do Menino Jesus. O caminho do céu é o caminho da confiança e do amor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua palavra, o Teu Evangelho, para que possamos cada vez mais seguir firmes na fé, sabendo que a porta é estreita. Por isso, exige luta, esforço e dedicação. Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa vida e a nossa caminhada. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.